Eu não Eu, assisti, eu, não. eu indiquei um anime bom pro Luan, mano. Ele sabe, ano Ah, mano, passado, eu você acho. só fala desse anime, mano, da mina que tira a calcinha pra voltar no tempo, mano. Pelo amor de Deus. Esqueça esse Calma, anime, o cara. quê? É engraçado, É cara. literalmente isso, A cara. Ela mina tira a tira calcinha pra voltar ou pra parar o É, ela, tempo? ela tira a para roupa e ela voltar volta no no tempo. tempo, cara. É pra dar uma de Subaru, tá ligado? Em vez de morrer, ela tem que tirar as Ah, é coisas. porque tem uma pior, tem uma que ela consegue parar o tempo, aí ela faz isso pra ficar vendo a roupa íntima das meninas e acho que dos É garotos foda. também. Ah, mas isso daí é o Aí sonho é de todo mundo, né, foda. mano? Tipo, toda criança teve esse. Já falou, nossa. Não, só que aí uma garota não tá congelada no tempo, mano. Aí fica Mas isso engraçado. é o sonho de todo mundo. Não, 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 não. É sério, quando todo mundo quando era criança, tipo, já imagina, nossa, se eu parasse no tempo com um botão aqui, o que que aconteceria? Eu ia dormir, mano. É, eu ia fazer isso. Nossa, Cara, se eu dormir. pudesse parar no tempo, eu faria o quê? Eu Puta, você tá acordaria, morrendo? dormiria mais pra aproveitar e realmente dormir de boa. Aí, na hora que eu acordasse, eu fazia o tempo voltar pra eu estar Caraca. super Não, renovada. imagina. Pras pessoas ao seu redor, você seria a pessoa que nunca dorme, mano. Que você ia dormir e Nossa, voltar e você nunca ia dormir na vida real, tá ligado? Você ia continuar morrendo. exatamente. Talvez, sei lá, quando para o tempo, uma pergunta, quando para o tempo, eu consigo mexer nos objetos ao meu redor ou eles também estão congelados? É, eu Eu tava acho que pensando os nisso esses objetos ao dias. seu redor estariam congelados. Ah, então Mas, não Tipo tipo assim, assim, daria então pra ler eu o não ia poder livro. abrir meu computador. isso, Mas isso faz sentido, cara. um computador você não Ah, tá. conseguiria mexer no computador, né? Tipo, você poderia Com mover os certeza não. objetos, né? Assim, objetos que não necessitam de nada, mas você Mas você mexer não no conseguiria computador. folhear uma Mas página. capaz de você matar alguém, né? Eu não mexendo no objeto assim, cara. É É, porque eu tava imaginando então. assim, por exemplo, vamos supor que parou no tempo. Os servidores dos jogos, tudo tá parado no tempo também? Tipo, Então, Não, então, 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 ficaria. porque tipo, o se mundo tá você parado no tentar tempo. jogar algum jogo online, só vai estar você. Como Não, que você vai não vai nem ser? você não conseguir vai Você nem não vai entrar nem conseguir. pra jogar. conseguir. É. Porque, Mas tipo, se tiver o mesmo que lobby aberto na hora que você tu. parou no tempo, por exemplo. Vai Não, ficar mas mesmo que você congelado. clique numa tecla, o tempo tá parado, a tecla não vai clicar. Ah, Na Então, não daria nem verdade, pra folhear uma página, né, de um livro, por exemplo. Ó, eu acho talvez que. clique, só que ela nunca mais vai voltar pra cima, mano. Talvez quebre o computador, mano. Porque pra não ficar parado no tempo, você conseguir se mover no tempo parado, você tem que estar muito rápido. Colocando um pouco mais de física nisso. Não, a gente não tá pensando em física, gato, porque se eu tô falando parar o tempo, já não tem física nessa história. Como não, cara? Se você se mover rápido o suficiente, o tempo estará parado. Não, o tempo parou. Mas o tempo parou, não é que eu tô me movimentando rápido. O tempo apenas parou, congelou. Eu continuo na minha mesma velocidade. Então, eu acho. Eu quero até fazer uma pergunta, na real. Como é que você envelheceria? Porque, tipo assim, se você não parou. Se você parou o tempo, o seu corpo estaria envelhecendo ou não? Porque, tipo, que nem a Lana trouxe o negócio de eu poderia dormir. Hum. Você dorme, sei lá, parou o tempo, você dorme por 8 horas. Teoricamente, seu corpo tá funcionando. Faz sentido. É uma pergunta Ele muito tá. válida. Eu É uma pergunta muito acredito válida. que, como você é o único organismo que está funcionando, o seu organismo, ele vai continuar Envelhecendo. Então você Envelhecendo. envelheceria mais envelhecendo. rápido que todo mundo. É. É um mas, contraponto. mas então eu Não, faria não isso só é. pra, tipo assim, Valeria a pena ainda. Não tem por exemplo, eu problema. vou dormir 7 horas. Aí eu pauso o tempo e durmo só 2 horinhas a mais, tá ligado? Tipo, Então, mas essas 2 horinhas a mais. Imagina que, sei lá, Vitinho, você tem 1.000 horas de vida. Aí, essas 2 horinhas a mais que você dormiu de tempo parado, elas vão serem descontadas aqui das suas 1.000 horas de vida. Então você dormiu 9 horas. Mesmo que 2 delas tenham sido com tempo parado, ainda vai se descontar 9 horas das suas horas de vida total. não, sim, mas aí Vai eu ter um por impacto, isso, tá ligado? Conforme você vai É, fazendo isso ao longo dos dias, vai ter um impacto. por isso eu não tem ia fazer impacto. todo dia, eu ia dosar, tá ligado? É que Ah, Não não, deixa de eu tipo. fazer faria todo impacto, tá dia. ligado? Eu faria todo dia. Eu faria todo dia. Ah, Nossa, ela mas não vai ia morrer morrer com mais 30 jovem. anos, mano. Não, não ia morrer com 30 anos, não. Porque vamos supor que eu fosse com os hábitos que a gente tem hoje em dia, papapá, fosse viver só até os 70. Talvez se parando o tempo eu conseguisse dar uma relaxada um pouco mais, fazer alguma coisa, etc., eu conseguisse viver um pouco mais e estaria, cara, qualidade. O que importa não é a quantidade de anos que você vive, mas a qualidade que você tem pra viver. Então, mano, se eu tivesse uma maior qualidade com a habilidade de parar o tempo, foda-se se eu fosse morrer daqui a 5 anos, eu ainda ia parar o tempo. Acho que eu não Eu pararia, iria mano. criar um mercadinho, cara. Não, eu iria criar meu negócio na base disso, cara.
Eu ia Eu parar ia o tempo, parar. ia lá na Mega Sena lá, ia colocar os meus números lá. E depois eu ia jogar. Ia Ai, ficar. Não, cara. ó, você ó, faz assim, você vai até o local que tá ocorrendo o sorteio. Não, não dá certo o que eu pensei, esquece. Esquece. Ai, cara, você tem como Hum, criar um negócio, uma rede de negócios disso. Tipo Anime Link Click lá, que eles voltam nas fotos pra arrumar alguma coisa do passado da pessoa, né? Ou mandar uma mensagem pra alguém no passado. Aí você Ah, pode criar mas um aquilo é negócio do tipo, né? voltar, né. Aquilo vai voltar no tempo, aí você faz uma adaptação pro parar o tempo. Tipo, a pessoa chega e fala: Cara, eu tenho que entregar o trabalho daqui 15 minutos. Faz pra mim? Aí você para o tempo, faz o trabalho da pessoa, dá pra ela. Sabe o que eu acho interessante na nossa discussão? Ah, Ninguém aqui parou um instante pra pensar que talvez eu pararia o tempo pra salvar uma pessoa que tá sofrendo um acidente. existe a possibilidade de você ser um herói. Mas alguém pensa nos outros, eu ia parar pra usar pro benefício próprio mas só. eu tenho uma outra questão relacionada com o que o Matheus falou, cara. É. Tipo, se o tempo tá parado e eu como uma maçã, eu vou conseguir comer uma maçã normal? Você disse que Você eu não consigo vai manipular os conseguir comer objetos. uma maçã. Ah, só se tu conseguir manipular, tipo, se for permitido Isso. que o que você toca volta ao normal, por exemplo, aí acho que você consegue. Mas Mas eu o que eu entendo que toco volta ao normal ou será que, só que os objetos tipo, estariam parados no tempo, mas os seus organismos continuaria envelhecendo do mesmo jeito? tô pensando aqui. Porque, Porque, por tipo, exemplo, se eu paro no tempo e fico, tipo, 12 dias parado no tempo, Você não as vai pessoas conseguir, morreriam porque de. você não. teu corpo tá funcionando. Então eu teria que me alimentar de algum jeito, nesse Você tempo teria que parado. fazer não, você teria que fazer o tempo voltar. É, não tem como você se alimentar. Porque a comida, ela é um organismo vivo, não? Não sei se é É, organismo vivo, mas é uma coisa orgânica, não, né? é um Que tem organismo vivo. uma. A comida é um organismo vivo no sentido que tem células, etcétera, né. Isso. É. Não, mas aí tudo tem célula, não? Uma Não, caneta tem célula? Espera. acho que não. Ou não, espera, uma comida não é um organismo Não tem vivo. célula, mano. Célula é uma coisa viva, mano. Ela possui, acho que alguma coisa calma, o que que tem uma maçã? Caneta Fibra. tem célula? Lógico que não, cara, pelo amor de Deus. Depende do que você chama de caneta. Aí, ó, Luan. Aí, ó. Se uma Uma caneta, caneta cara. comum. Se uma caneta que tem Papelão da células, você é tipo meu embalagem. pau, não. Não, não, calma. Itens não tem, porque o que já tinha foi convertido. Tá. Mas, por exemplo, ali, o papelão da embalagem veio de uma planta, a planta estava viva, no sentido de ter célula. Pesquisa se uma maçã tem alguma coisa de ser vivo, Peraí. porque agora Sim, ela Comidas, no teria geral, células. Porque são organismos vivos? eu são acho que organismos são vivos, cara. Eles não têm não, sistemas para estarem vivos, mas eles têm então. células que são. Aqui, ó. Uma maçã veio de um ser vivo, a macieira, e ainda possui células vivas por um tempo. Mas tecnicamente não é um ser vivo, nossa, a gente estava muito gente, isso é o sono, é a noite. Mano, que a gente destoou do caralho, uma maçã é um ser vivo, mano. Então, cara. Mas, tipo, mas a maçã vai estragar, tá ligado? Porque ela, Mas quando ela amigo, tem ó, células, ela é orgânica não, e Calma, vai calma, eu estragar. calma. ainda acho que eu consigo te contradizer no que você quer fazer, porque quando você Hum. para o tempo, a gente não tá falando só de parar organismos vivos, a gente tá falando de parar a interação entre átomos também. É parar tudo, é só você que tá funcionando. Tem que E parar o apesar de espaço uma e tempo. e Menos o seu apesar da espaço. maçã então, a ideia que a gente estava conversando acho que era isso. Não, menos o seu espaço, ponto, acho que é É, porque, menos você, tipo. né. É que eu ocupo um espaço, então o espaço que eu estou, eu não estará Boa, parado. faz sentido, faz sentido. Mas e se a maçã tiver contato com você, ela vai estar não ocupa o mesmo espaço que você, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Sim, Enfim, mas eu estarei movendo ela no espaço, tipo, na minha vontade. Então ela vai deixar de estar parada, logo ela vai estar em parada no tempo, movimento. mas não no espaço. Talvez parado no Cara, tempo, no sentido que talvez a maçã não apodreceria, mas possivelmente você conseguiria comê-la.
Mas o tecido do espaço-tempo, será que ele é um gráfico XY? Deixa eu abrir o Paint pra exemplificar minha ideia. Meu Deus, vocês estão viajando muito na Não, maionese, não, mano. não, 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 Viaja. não. Não estamos viajando não, tio. Estamos viajando não. Faz Deixa eu botar sentido ser na... XY. Faz É sentido, culpa não do faz? Luan. Eu Ah, já mas que tava coisa. aceitando. Desculpa. Eu já tava aceitando que não daria pra comer, não daria pra mover, a gente só ficaria andando por aí. Ele já quis meter um montão de coisa. Ó, imagina que essa daqui é o... Tempo. Correto, pelo amor de Deus. Espaço. E... Vou colocar de roxo o tempo. Que vida triste, cara. Minhas duas linhas tá preta ainda, mano. Foi mal. Deixa eu... Ó, vou colocar de azul claro essa daqui. Melhorou? Salvamos, mano. Salvamos. Tá, ó. Imagina... Puta, mas ficou torto, velho. Dá um Ctrl Z aí, cara. Tá tudo bem, cara. Pode deixar assim. Você não podia só ter Boa. clicado no preto e transformado em azul? Tá? Eu A acho que gente não não. trabalha com lógica aqui, tá? A Ó, gente fazendo gráfico por causa da lógica. tá. Imagina aqui é o tempo. Certo? E Embaixo embaixo do é o espaço. espaço. Eu acho que não precisaria escrever, gata. A gente já sacou que o azul é o tempo. Isso aqui vai virar um corte também, né? Tá bom. Esse aí é o Nossa, tempo. que Tá fonte bom ruim. assim, tá bom. Nossa, o tempo se escreve tão estranho, né? Tempo é uma É? palavra meio estranha. Cara, Oxi. Eu sei lá. desconstruí a palavra tempo, agora eu tô achando ela estranha. Cara, sabe uma coisa que eu acho estranha, mano? Uma sílaba que começa com L e termina com N. Linda. Linda, por exemplo. Tipo, é estranho pronunciar. Uma sílaba não, uma palavra, isso quer Não, dizer. uma sílaba. Porque a palavra linda é a conjuntura, mas a sílaba lin, ela é Ah, estranha de falar. Lin. Tá. É. Ok. Lin? Por que Voltando. isso? Calma aí. Deixa eu focar no tema. Esse é outro assunto, esse é outro corte. Vamos continuar, vamos Tá, ó. continuar, vamos continuar. Se o espaço e o tempo ele for um gráfico x, y, existe um determinado momento que quando você para o tempo, você consegue mover as coisas no espaço. Captou? Não. Qual que é Passarinho, o cara. spray? Eu preciso de um spray. Ali, spray. Tem mais spray no Ali, cara. O Paint? spray é Ali, o. cara. Você parou no bagulho ali. Onde eu parei? Aí, Ah, aí, aqui. aí, Aqui. aí, boa. Tá. Tipo assim, a linha do espaço-tempo, as coisas estão acontecendo juntas, né? Elas aumentam juntas. Se você para o tempo, ou seja, você não tá aqui nesses pontos aqui em cima, Subindo. isso, você vai estar parado aqui embaixo. E o espaço, ele continua se movendo. Então você pode mover coisas no espaço mesmo com o tempo estando parado. Sacou? Você nunca Mas aí vai... mas isso é Se for seguir polêmico. essa Isso é muito lógica. polêmico. Mas se for Porque. seguir. Perdão, pode falar, Pode pode falar, pode falar. falar. Não, pode É falar, que pode seguindo falar. Elogiando essa polêmicas, lógica, mano. cara, o planeta Terra continuaria girando e continuaria passando dia e noite, que seria a nossa concepção de tempo, cara. Então, mas é porque aí você tem que pegar qual tempo a gente tá falando, né? Porque a própria ideia de tempo é uma ideia que é inventada. Hum, Uau. Uau! É uma ideia inventada, a ideia de tempo, então. Não, mas é que depende, tem dois tempos. Existe o tempo que a gente Segundo contabiliza as tempo e o primeiro horas. tempo. 45 minutos do primeiro tempo, 45, enfim. Tem o tempo que a gente três conta as tempos. horas, o tempo que a gente conta as horas aqui na Terra, que é de fato baseado na rotação da Terra, e tem o tempo que é baseado na movimentação das coisas no espaço. Tem o tempo Então, de mas é Einstein. porque Nossa. mas é porque a gente tentou criar alguma forma da gente conseguir tals, mas tenta pesquisar a definição de tempo. Eu lembro que um professor meu comentou que essa definição na própria ciência é uma definição que passa por um montão de o novo pai dos Seria. burros é o ChatGPT, mano. Exato. É uma definição que ela passa por alguns questionamentos para de fato chegar. Bora lá. Tempo é uma das ideias mais fundamentais da física e da experiência humana, mas não existe uma única definição simples que sirva para tudo. De forma básica, o tempo é usado para medir a mudança e a sequência dos acontecimentos, passado, presente e futuro.
Na física clássica, o tempo era visto como algo absoluto. Ele, entre aspas, correria igualmente para todo o universo. Já no século XX, Albert Einstein mostrou que isso não é totalmente verdade com a teoria da relatividade, pois ele depende da velocidade e da gravidade. Ou seja, relógios podem passar mais devagar perto de objetos muito massivos, ou alguém viajando extremamente rápido envelheceria um pouco menos. Aí tem a relação aqui, né? O tempo é. Delta de tempo é delta de tempo dividido por raiz de 1 menos velocidade ao quadrado. E se ao quadrado é massa? Se não me engano. Ou não? Não sei, amigo. Mas continua, esquece a fórmula. Ela descreve a dilatação do tempo conforme a velocidade aumenta. No cotidiano percebemos o tempo porque as coisas mudam. Pessoas envelhecem, objetos se movem, o sol nasce e se põe, memórias são formadas. Se não tivesse a mudança, seria muito difícil perceber a passagem do tempo. Já na filosofia existem debates antigos. O tempo existe de verdade? Ou é apenas uma forma que a mente organiza eventos? Aí. É, assim, eu acho que pegando a teoria aqui do Albert Einstein, a teoria da relatividade, se o tempo para ele ser calculado depende da velocidade e da gravidade de uma massa, então o tempo ele intrinsecamente está atrelado ao espaço. Logo, ele não tem como ser um gráfico x, y. Os dois têm que ser um gráfico simultâneo. Pode ser um gráfico XY, mas tem que seguir sempre a linha do meio, né? Tipo, assim vai Então, ser se ocorresse o tempo exato. parasse, o O espaço espaço também pararia está, junto. então eles estariam no ponto que eu pensei, no zero absoluto ali, que é onde eles se conectam ali, ó, na setinha ali, Então, não. logo eu não conseguiria mover nada ao meu redor. Exato. Então, Exatamente. Seria no ponto zero aí. N não, calma, não é que você não é que para conseguiria, eu. é que na verdade o espaço também estaria parado, já que ele tem correlação com o tempo. Mas você que estaria em movimento não implica que você não conseguiria movimentar alguma coisa do espaço. Porque no momento que você consegue movimentar uma coisa no espaço, você estaria reativando o tempo para aquilo, né? Talvez sim, é porque a gente pensar que alguma pessoa estaria ainda conseguindo vivenciar a experiência de viver com o tempo parado, essa pessoa seria uma variável, né. Seria uma coisa tipo assim: "Cara, você não devia estar conseguindo fazer isso". Ela meio que fugiria da lógica. Sim. É como se do nada na linha ali ela começasse a andar na horizontal. É, a lógica que a gente está conversando não explicaria o porquê essa pessoa aleatoriamente consegue fazer isso. Então quer dizer que a gente refutou esse superpoder? Então quer dizer que a gente não Porque é se, para usar se fosse. lógica Se nesse fosse. superpoder. Exatamente. Volta o que eu falei lá no Porque início até, do até Luan. porque se fosse realmente, tipo, bem atrelado tempo e espaço, assim que a gente parasse o tempo, a gente morreria, porque a gente não conseguiria nem respirar, porque eu teria que mover o ar pro nosso pulmão. E o ar não Caraca, estaria se movendo, porque estaria atrelado com o tempo, estaria parado e a gente morreria. faz sentido, mano. Faz sentido. Fez sentido. Procura. Agora Queimando, uma queimando pergunta. neurônios. Eu tenho Mas e uma se pergunta. na verdade não existe tempo, apenas espaço? Aí é uma coisa meio polêmica, cara. Mas faz sentido Teria que. não existir o tempo? Mas é que é difícil a gente pensar se faz sentido não existir o tempo, porque a gente vive dentro de uma configuração em que o tempo ele necessita existir para fazer sentido. Mas, cara, é que eu acho que o tempo ele faz muito sentido, porque, tipo, a partir do momento que a gente tá. Pegando a teoria aqui, né? Da velocidade e da gravidade, da teoria da relatividade. Se você está se movimentando, você saiu do ponto A pro ponto B. Se você saiu do ponto A pro ponto B, você teve um. Você tem um passado e um presente. Logo você tem um tempo. Daria para discutir isso na filosofia, junto com essa afirmação que você falou, né. Aí Como? seria Pra puxar que isso, não que daria não pra tem puxar essa como. conversa pra muitos lados, cara. Pra É, muitos dá pra lados, puxar cara. pra muitos lados, porque tipo assim, beleza, só que ai, Pô, só nessa conversa eu tô eu já tentando pensei em pensar em três como tipos de tempo diferentes, tá eu tô ligado? tentando pensar aqui em como falar, cara. Mas a questão mais que eu queria trazer é tentar pensar um mundo sem tempo, sem a ideia de tempo, porque querendo ou não, a gente começa a criar, por exemplo, o tempo cronológico, né, Cara,
Se a gente Mas dividir o tempo em 2, quando a gente começa a observar questões como o sol nascer, o sol se pôr, questões, por exemplo, das faces da lua, que aí a gente começa a pensar que, contabilizar os dias, surgimento da matemática, blá blá blá. Não existisse uma se a gente não tivesse ainda criado esses números, por exemplo, para falar que existe segundos ou milésimos, que, para eu chegar do ponto A para o ponto B e calcular a velocidade, eu cheguei lá em 3 segundos, sei lá das quanta, como é que seria, cara, entendeu? Tipo, se não mas eu acho existisse que não tempo tem de como, fato. porque o tempo está, como o tempo é relativo, ele está meio que em toda a nossa concepção. Então, mesmo que não seja um tempo ligado ao espaço físico, existe também um tempo ligado ao nosso estado mental, por exemplo. Uma pessoa que Sim, que passou é por a uma vivência semana da traumática temporalidade. e uma Aham. pessoa que passou umas semanas de boa, a pessoa traumática vai achar que aquela semana passou muito mais tempo, demorou muito mais tempo para passar do que uma pessoa que viveu uma semana comum da rotina. Sim, que é o que a gente fala da temporalidade, é que nem, por exemplo, você trazer algo do seu passado e você vivenciar agora no presente, sendo que tecnicamente, se a gente for olhar pela questão cronológica, foi atrás, Exato. né. É que nem a gente meio que ok, a gente tá cara, agora eu fiquei interessada em estudar física, mano, ai que ódio. Cara, tem o livro do Stephen Hawking, é muito bom, mano, que ele dá uma explicada geral na física. Preciso pegar o nome, mas aí eu te passo. Acho que compensa. Não, É... é que a gente fala de tempo na fenomenologia, cara. Só que aí, para ficar mais simples, a gente fala que tem 2 tempos, né. O cronológico, que a gente usa nas ciências exatas, que é ele, né, tecnicamente entre aspas, e a temporalidade, que foi o que o Luan comentou, né, que nada mais é do que a experimentação da vivência do tempo. Basicamente, então, um papo de coach, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas, só depende de você como que você vai utilizá-la. Não. Mas eu entendi o negócio da temporalidade, tipo, a perspectiva que você tem em relação ao tempo que passou, né? É, por exemplo, quando a gente fala frases do tipo: "Nossa, eu vou perder meu tempo aqui". Eu tenho que me apressar, sei lá pra quê, que envolvem essas questões de temporalidade. Nossa, acho que é Heidegger. Heidegger vai falar muito sobre tempo, a vivência da temporalidade, não do tempo, a temporalidade com a questão de distância, de algo estar à frente ou não estar. Por exemplo, aquilo que eu não sei dar muito exemplo muito bom, mas aquilo que tende a ser distante da gente, a gente tende a experimentar com uma temporalidade maior. Tô pensando num exemplo aqui pra ficar mais fácil pra vocês entender, tá. É, o que eu não peguei, não. Não, é que é complicado esse tema, mas tô tentando pensar aqui no exemplo. Hã, por exemplo, eu ai, é gente, acho que vai ser um exemplo muito ruim, vai ser um exemplo muito ruim, mas acho que vai ser fácil de entender. Eu falar que é muito tempo pra eu ir para o meu trabalho. É muito tempo. Isso também tem que eu vou tipo, vai tomar muito meu tempo ir até o meu trabalho. Porque ele é distante, porque eu tenho uma relação assim assado com o meu trabalho. Mas vamos supor que eu goste muito do meu trabalho e que por eu gostar muito, demorar 2 horas pra mim não é uma demora, tá ligado? Aí também tem muito a ver com isso. Ai gente, é isso. Eu Eu não vou entendi, mais eu tentar me entendi. explicar. Caraca. É isso, cara. Um dia, quem sabe, eu consigo detalhar mais essa situação. Não, mas eu entendi, tipo, quando eu tava mais empolgado com o meu trampo, pô, pegar 1 hora e meia, 2 horas de transporte público jogando Genshin era muito gostoso, tá ligado? Era muito bom. Hoje, que eu já não tô na mesma vibe, né? Tô em outras vibes, pegar 20 minutos pra chegar no meu trampo, eu já acho meio cansativo. É um absurdo. É um Pedalar por absurdo. 20 minutos, tá É, maluco? muito tempo gasto. Nossa, muito tempo gasto. Perco meu dia, tá ligado? Nesses 20 minutos pra ir pro meu trabalho. Mas eu entendi, velho. Cara, Ah, e tem Voltando também ao assunto a. de parar o tempo, né, Luan? Não, é só pra fechar esse assunto que já está desenrolando demais, eu tô ficando sem cérebro. Mas tem também a concepção do tempo como meio que uma quarta dimensão também, né? Tipo, pra, tipo, imagina meio que um negócio meio Doctor Who, tá ligado? O tempo não é uma linha reta com o passado, o futuro e o presente. É uma bola, É como se fosse circular. um grande mapa, e para você achar alguma coisa nesse mapa, você tem que achar a coordenada X, Y
A posição, tipo, a largura, a altura, a profundidade, também o tempo no universo que aquilo aconteceu. Então é Gosto. como se fosse uma quarta coordenada, tá ligado? Interessante, isso daí é interessante. Talvez isso que seja a eternidade, cara. Hum, Buraco de A minhoca. ausência. A ausência do tempo. Então, o cinema 4D, ele utiliza o tempo? Exatamente, cara. Cinema Ele para você no 4D? tempo. É, sendo O aqueles. 8D nós nunca saberemos. Meu Deus. Você nunca viu lá naqueles. Tinha em shopping antigamente, era tipo um espacinho pequeno, era cinema 4D, mas era a cadeira se mexendo. Cubículo. Era um cubículo. Não, É, era um nunca vi, cubículo e a, cara. a cadeira se mexia, basicamente, sabe? Só pra dar uma sensação. E Nossa. o som Uau! via de direções diferentes também. Ah, É, não. Sei o que é, é, sei que o era que isso, é. era isso. Cara, eu gosto dessa ideia que existem outras dimensões, mano. Pra mim faz muito sentido. Até quando a gente, pra mim no caso, né, quando eu penso em questões de espiritualidade, blá blá blá, pra mim faz muito sentido, cara, ter outras dimensões. Pra mim faz sentido por conta da forma como o universo começou, tá ligado? Porque, tipo assim, a forma como ele começou foi o Big Bang ali, né? Explodiu e começou a se expandir e tal. Então, teoricamente, ele A nasceu num princípio. ponto que não tinha um nada, teve a explosãozinha e começou a nascer tudo do universo que a gente conhece. Mas quem Então, garante que isso não aconteceu em outros lugares também? E tem universos em paralelos crescendo. Então, ah, não, mas aí é essa, questão essa tipo questão de do. multiverso, né? Essa questão do Big Bang, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela foi refutada, acho que no passado retrasado, cara. Então, Não foi tipo, Então, refutada, adicionaram uma dúvida. refutada entre aspas, você entendeu o que eu quis dizer? Tipo, não mas faz é uma tanto ideia sentido por que causa o disso, mas é uma ideia de uma que o pessoal observação que sempre fizeram. tá buscando entender se realmente foi assim, né. Uhum. Cara, tu tá falando do Big Bang, eu ainda falei então quando tu estava falando, puta que pariu, mano, puta que pariu. Big Bang, multiverso, dimensões. Relógio, torre, indo até. Ah, tá, Sheldon, lembrei, Raj. lembrei. Cara, eu não sei quem é. Eu li quando eu tinha o quê? 15, 16 anos, no meu projeto de ciências. Eu achei um artigo, não sei se era um artigo, uma tese, o que que era, ou uma notícia, mas tem um cientista físico, físico quântico, ele é da física quântica, que ele, estava tentando provar que Deus não existe, né. E Hum. aí, para ele provar isso, ele tinha que tentar procurar uma maneira de provar, então, como que o universo foi criado, talvez para além do Big Bang. E aí, gente, não lembro como era essa fórmula, foi há muito tempo, blá-blá-blá. Mas ele criou uma teoria, ou ele estava elaborando uma teoria, que falava que a nossa ideia de inexistência do nada é uma ideia errônea. E que, na verdade, sempre existiu algo, porque a própria ideia do nada, o que a gente chama de nada, na verdade é instável. Não tem como algo não existir, sempre existiu algo. É, então, eu li um negócio que falava que talvez o Big Bang, esse início, tenha sido o fim de um universo. Nossa, interessante. Não tem aqueles cara que fala que se a gente se expande, em algum momento a gente pode retroceder? Eu acho que sim. Não me Será é que tem um estranho, limite? mas. Oi? Não, é aquela questão tá falando, será que existe um limite pra expansão? Eu não sei se o Luan tá falando, tá? Porque pode É, ser não que tô Não, eu não tenha falando tô, não não. tô, trocado. não tem. Ah, tá. Eu estava comentando, será que tem um limite pra essa expansão? Porque se existir um limite, o que que define esse limite? Quer dizer que é algo fora do universo visível, que a gente obviamente não vê, né, porque não é visível, e que acaba delimitando essas paredes até onde o universo pode se expandir? Ou ele Então, se expande porque infinitamente? o universo está se expandindo até agora, né? E nesse exato Não, momento até o universo agora está se sim. expandindo para todos os lados. E isso faz com que as coisas daqui a alguns anos, cara, alguns anos não, gente, daqui a alguns milhares, bilhares de anos, mesmo que o Sol não exploda, mesmo que isso ou aquilo não aconteça, por causa da expansão, a gente acaba tendo a gravidade afetada, não é? Questão de distanciamento e tals. Inclusive, eu acho que foi nesse livro do Stephen Hawking que eu tava lendo,
A expansão é tipo assim, a expansão ela é como se fosse uma bexiga. Você enchendo uma bexiga. Quando você tá enchendo uma bexiga, meio que todos os lados dela vão enchendo e digamos que você tenha três rabiscos aqui, né? Três linhas na bexiga. Quando ela não tá cheia. No momento que você vai expandindo, ela vai começando a se separar essas três linhas uma da outra, né? Então as Mas se coisas você elas faz vão isso com a bexiga, ela essas explode. linhas elas também mudam o tamanho, não muda? Mudam também o tamanho, mudam a posição delas e elas vão se afastando. Então uma linha que estava muito próxima da outra ela se afasta e outra que meio que pode acabar se aproximando, né? Digamos assim. Então então será que a expansão do universo, ele causa uma distorção no espaço? Ele causa, tanto é que ele causa. É, não, é porque, tipo assim, pensa que eu desenhei a Terra na bexiga. Aí ela tá minúscula lá, desenhei a Terra, aí eu começo a encher, e ela começa a ter uma distorção do que ela era. Eu acho que isso pode Tá acontecer. entendendo? Eu captei. Eu acho que isso pode acontecer. Interessante, interessante. Tanto é que, tipo, algumas galáxias estão se afastando da Via Láctea, outras estão se aproximando, né? É parte do expansionismo universal disso. Não sei da distorção. E existe a teoria de que o meio do universo é um buraco negro. E Parece tudo, interessante essa Buraco negro. teoria. e tudo tende a ir até ele, tá ligado? Em algum Aham. momento. Mas espera, como vai existir um meio se ele tá a todo momento em expansão? Em tese, ele se expande pra todos os lados na mesma velocidade e na mesma constância. Ah, tá, então faz sentido ter um meio. Só que Isso um buraco que. negro, devido provavelmente seria um buraco negro do tamanho de um caralho, né. Mas e o buraco negro ele não Será? atrai? Teoricamente, um buraco negro é uma coisa muito pequena. Uma Depende. coisa Amigo, pequena com muita massa. vamos supor que pode ser um buraco negro, vamos supor, que aí talvez não seja buraco negro o nome, mas seja um gigantão, deem outro nome pra isso. Hum. A ideia não é que ele atraia? A gravidade dele não atraia? É, a gravidade dele, a massa do buraco negro é tão grande que ele atrai tudo que estiver até acima da velocidade da luz também, né? Então, e É. a ideia é que ele atraia, como que o universo ainda tá em expansão se ele atrai? Ponta hum, da. se, Tem a se ver com pensar os como se fosse átomos. com os átomos, Acho que é alguma coisa a ver com os átomos. Eu não lembro dessa parte, pra falar a real. Mas continua agora. você não ia pensar como se fosse meio que uma cama elástica, tá ligado? E o buraco negro ele meio que estica um ponto e faz esse ponto esticado em volta dele ali, mas isso não afeta de forma significativa o todo da cama elástica, tá ligado? Sentido. Então, mas é que na ideia que o Matheus tá falando, a gente tá se encaminhando pra ele, não tá? Então quer dizer que ele tá atraindo. Sim, ele tá atraindo todos as Tudo, né? massas. Todas as massas. Sim. Uhum. Então como que o universo ainda tá se expandindo se ele tá atraindo tudo? Porque a velocidade que o universo se expande é maior do que o que o buraco negro consegue puxar. Caralho, será que a velocidade do universo, a Pode expansão é ser. maior do que a velocidade da luz? Com certeza. E, tipo, o buraco negro, ele só se chama buraco negro porque nem a luz consegue escapar dele, né? Então há uma ausência Exato. de luz ali, a gente não consegue enxergar. Caralho. É Então quer dizer que loucura. neste exato momento, milhões de quilômetros devem estar se expandindo no universo. É, E tá tendo distorção aí das massas. tá tendo distorção, Exato. Então tá todo mundo tendo é expansão. distorcido, cara. Exato, cara. Todo mundo é distorcido. Cara, ciência é um bagulho muito legal, né, É tanto velho? que falam. Tem gente que fala, né, que dependendo de onde do universo, se existisse uma raça alienígena, ela estivesse em algum lugar no universo, dependendo de onde ela estaria olhando pra Terra e nem estaria vendo os dinossauros, né? Por causa da velocidade da luz. É. Sim. Então, tipo, tipo, ninguém veio até aqui porque não faz sentido vir pra uma Terra que só tem dinossauros. Cara, isso é muito louco pensar, porque se você parar pra pensar, a gente neste exato momento é o passado de alguém que tá lá fora.
talvez exista uma civilização inteira no nosso lado, só que a gente não sabe porque a luz não chegou até aqui ainda. Sim. Amigo, a gente já tá morto, a gente não existe mais. A gente já é passado. Nós Dependendo somos do ponto passados de já. referência. Ah, Ah, mano, muito louco pensar que tecnicamente a gente é passado pra alguém, que tudo que eu tô falando neste exato momento, se alguém lá do outro lado pudesse ouvir e ver, já foi. Eu não tô mais aqui. Fui com pó. Do pó vim, ao pó retornarei. Ao pó retornei. é tipo você assistir uma speedrun de The Sims. Nossa. Tem alguém que fala que se você chegar muito perto de um buraco negro, tipo, supondo que você não vai se desintegrar nem nada, tá ligado? Aí você chegou em cima, tá dentro de um buraco negro, mas antes de você ser absorvido por completo, se olhar pra cima, você consegue ver o universo passando como se fosse time slap, tá ligado? Passando, tipo, super rápido. Mano, vamos supor que exista uma divindade senciente, tipo Deus. Por que diacho existe buraco negro? Não No sei, talvez sentido para que seria equilibrar uma alguma coisa criação no desse universo, Deus, sabe? você diz? Por que Hã? que esse Deus teria. Você diz no sentido por que que esse Deus teria criado o buraco negro? Será que foi por uma questão lógica mesmo, de que a força gravitacional, etcétera, do buraco negro é necessária para manter o equilíbrio no universo todo? Talvez. O que será que tem além de um buraco negro, né? Será que existe o além Eis, dele? Cara, eis a questão. Ou será que ele é o fim? Ele tem o fim nele mesmo? até onde a gente sabe, até o momento, é que é o fim. É o fim, né? Porque teoricamente a gente só consegue enxergar as coisas aqui até a velocidade da luz, que é onde a gente consegue acompanhar. E se a gravidade dele é tão forte que nem a luz consegue escapar do seu centro gravitacional, você vai ser sugado com tanta força que você deixa de existir. Mas é que o buraco negro não, a minha questão era mais assim de tipo assim, que o buraco negro é uma distorção do tempo e espaço, né. Quanto Sim. mais tipo, se tu conseguisse ficar num centro do buraco negro, não teria tempo, né, não passaria nada, não é? Uma coisa assim? Isso, porque é que nem o Einstein falou lá da gravidade, né? A gravidade influencia o tempo. Boa. Então, a minha questão é mais no sentido assim, sabe quando você vai puxar pensa numa banheira. Quando você vai puxar a coisa da banheira pra água sair, Sim, a tampa. faz aquele redemoinhozinho lá e vai? Tá, é isso que eu tô imaginando como buraco negro agora. Será que no redemoinhozinho lá, existe algo para além daquilo, que tá sugando a água, ou na verdade aquilo lá já é o fim mesmo, tipo, realmente ali não existe uma luz no fim do túnel, aquilo lá já é a própria ideia do fim. É como se fosse um poço sem fundo, tá ligado? Obrigado. Eu acho que é o fim, mano. Acho que ali acaba. E qual a diferença entre buraco negro e buraco de minhoca? O buraco de minhoca, ele é um ponto de conexão entre dois espaços, espaço-tempo do espaço. Tempo do Mas espaço for. existe isso? A melhor definição é de Interstellar, Matheus. Pode pegar aí no YouTube, mano. Tá, deixa eu Mas puxar. tipo, isso existe ou é uma coisa mais de ficção? O Einstein, ele teorizou que isso poderia existir, eu acho que ainda não foi comprovado. Mas até agora o Einstein acertou praticamente tudo que ele falou, então. É que É que o pior. buraco de minhoca é aquilo que a gente brinca de utilizar ele pra ir pra outro local do espaço, né. É isso mesmo. Uhum. Eu tô falando Faça de suas Interstellar. perguntas aí. Então, começando já, se aproveitaram que já tocaram nesse ponto, eu queria pedir ao Serjão que nos explicasse o buraco de minhoca com a folha de papel. A minha A explicação internet- do cara lá. Eu Esse esperei vai a ser semana meu. toda pra também. pedir isso. Ô, Sérgio, por favor, a gente Serjão. ficou aqui no programa e falou, cara, a gente precisa fazer isso. Precisamos fazer, todo mundo precisa dessa explicação do A gente Serjão. precisa ver o nosso caro amigo, o grande ver. Sérgio. Quebrou O cara
O cara lá, veja o filme que ele explica muito melhor que eu. Pô, você já dobrou aqui o espaço-tempo aqui, você já fez um brinco aqui no negócio. Já ferrou tudo. Todo mundo morreu aqui, Eu ó. acabei com o espaço-tempo. Ô, Fernando, traz outro espaço Não, aqui, não por precisa favor. não. A gente dá um jeito. Todo mundo já morreu aqui. Foi mal aí, galera. Não, então o que é o tal do buraco de minhoca, né? Primeiro, só para explicar pro pessoal, o buraco de minhoca é uma coisa que existe muito bem na teoria. Quando Tá. você resolve as equações da relatividade do Einstein, aparece esse negócio, que o nome técnico disso é pontes de Einstein-Rosen, que é do Einstein e de um outro pesquisador, o Rosen, que eles que definiram isso aí. Que ele seria a ligação entre dois buracos negros. Entendeu? Então, o buraco de minhoca, na verdade, nada mais é do que isso. Então, e por que isso é legal? Que aí é que o cara explica Vai lá. na folha, né? Que Vamos fingir que o espaço tá bem ainda. Imagina que o espaço é isso aqui. Tá. Imagina que o espaço é isso aqui. Como eu já falei, é uma analogia, porque ele é um negócio quadridimensional e tal. Só que o buraco negro ele tem a capacidade, né, de dobrar o espaço-tempo. Então ele faz isso aqui, faria isso aqui com o espaço-tempo. E se o buraco... Vamos ver se eu consigo fazer o furo aqui direitinho, né? Como que é que o cara fura? Assim, né? Então, se aqui é um buraco negro e a caneta é um buraco de minhoca, então ela vai te ligar a um outro ponto do universo. Então é o jeito mais rápido de você viajar entre dois pontos do universo. Eu teria que pegar e dar toda a volta aqui pelo universo, ó. Pelo buraco de minhoca, não. Eu entro aqui e saio do outro lado, ó. Tá vendo que eu tô saindo do outro lado do universo? E numa reta, no Pelo tiro buraco. reto. Por esse túnel. É como se fosse um túnel. Sim. Entendeu? O pessoal chama de ponte de Einstein-Rosen. Então você entra aqui e sai do outro lado. No filme, eles mandam uma sonda, né? Que é o que eles fazem, né? Pra saber se tem alguma coisa lá. Descobre que lá, porque de um lado aqui tá a boca do buraco de minhoca. Do outro lado aqui tá o garganto aqui, entendeu? É isso que acontece. E aí eles mandam essa sonda pra cá, a sonda detecta lá alguns sinais que eles falam no filme, eu acho, né? E esses sinais mostram que tem planeta, aí eles começam a mandar os caras pra lá. Manda o Matt Damon, manda o namorado da moça, manda o outro cara lá, o tal do Miller e tal. Eles se perdem lá, acontece alguma coisa, um morre lá por causa das ondas, o outro fica dormindo, o namorado dela morre também, né? Morre Também, né? Mas ele morre provavelmente porque não chegaram até ele A tempo, a né? tempo. É isso aí. E aí fala assim, ó, então precisamos ter uma nave aqui que vai fazer esse trajeto e vai lá para ver o que aconteceu com essa galera, que é aí que todo o filme acontece. Então é isso aqui basicamente que acontece. E depois tem a volta, né? Então como que o Cooper volta para casa? Ué, vai ele lá. tem que entrar dentro do, né? Ele tem do que entrar buraco dentro do lado de cá, que aqui é o garganto. Assim. Então ele entra dentro do buraco negro lá, atravessa, tanto que a cena deles viajando, indo, aquela coisa que eles veem é o cara voltando, né? Sim. Então tem esse... Por isso que é esse lance, cara, dele mostrar pra gente como funciona o tempo. Isso, pra mim, é uma das coisas mais sensacionais do filme. Que eles indo, encontram com ele voltando pelo buraco de E minhoca. tem a parte que eles não entendem, né? Que foi isso? Que eu vi Isso, aqui? exatamente. Fantasma, né? Que fantasma tem tudo a ver que ele fala. Caralho, que loucura. Eu não tinha reparado nisso quando eu assisti. Pô, então, se o buraco de minhoca existe, tecnicamente um buraco negro, ele tem um fim que é o começo de outro. É que, pelo que ele falou, seria tipo o buraco negro, como ele consegue puxar tudo na direção dele. Ele conseguiria puxar um canto do universo e outro canto do universo e juntar esses dois cantos. E aí você vai Entendeu? parar em outro. Então, Exato. se o buraco de minhoca existe, e aquela ideia de que existe um buraco negro no meio da galáxia, então talvez esse buraco negro no meio da galáxia que tá sugando tudo tá mandando a gente pra outro universo, mano, se duvidar. Talvez. Você tá puxando pra Possibilidade. onde, tá ligado? Ele tá puxando, fazendo Big sim. Bang, ele tá fazendo o quê? Ele tá juntando os átomos de novo, tá ligado? Mandando tudo juntinho grudado pra um outro lugar pra pá, acabou e criar o universo de novo. Então, Exato. pega essa parte, pega essa parte. O começo do universo, quando ele se expande dessa forma, é como se tivesse de fato tudo acumulado, e aí ele expande de forma rápida e espalha todas as coisas, né? Todas as galáxias, papapá. É uma parada assim, eu não lembro exatamente o que ele espalha, mas é tipo isso. E se o Big Bang, na verdade, é como se o buraco negro tivesse acumulado tanta coisa dentro dele que ele explodiu.
Porque aí a gente supõe que exista um fundo, né, tipo, literalmente, né. E esse fim é um começo, porque se o buraco negro ele acumula um monte de coisa e ele explode, Nossa, ele cria nossa, eu acho um que eu Big Bang entendi. novo. E cria um Eu acho que eu universo. entendi. É como se, tipo, o buraco negro nada mais é do que um ponto que a massa é maior do que a sua própria, o seu próprio corpo. Sim. Então, conforme ele vai juntando tudo, a sua massa vai aumentando e o seu corpo vai crescendo até chegar num estado em que ele deixa de ser um buraco negro do Até nada, porque porque o corpo e a massa se equilibram. então, até E aí porque ele solta todo o resto de uma o vez. então, até porque mesmo que o que vá num buraco negro cesse, ainda os átomos estão presentes, não estão? Ele não acaba com o átomo, né, o buraco negro. Eu Exato. acho que Ele não. só puxa para si. É, Se ele não acaba com o átomo, possivelmente, por mais que possa demorar bilhões de anos para ele se encher, ele deve ter um limite, né. sim. Senão acontece alguma coisa com esse átomo que vai para algum outro lugar, sei lá, ele expele como se tivesse, né, defecando lá o átomo. Pode Caraca. ser, Isso, né? pode ser, Será que, caralho. será que a gente descobriu o que é o Big Bang? Será Tá que a gente ligado? Não é? descobriu agora? Descobrimos que o universo começou de um buraco negro de outro. O buraco no meio do universo de outro acumulou todas as coisas que tinham nele num ponto que ele explodiu, deteriorou o que já existia e começou um novo. Deu um E, É reset. isso. e aí, aos poucos, ele tá deteriorando todo o resto que ele expandiu, enquanto o nosso tá perseguindo até onde ele foi, tá ligado? O grande Mas reset. aí a Absolute gente não, Physics. mas aí a gente estaria supondo que em algum momento o buraco negro que está no centro, ele conseguiria ultrapassar a velocidade de expansão do universo. E será que não? Porque, tipo, teoricamente, o começo da criação do universo, as coisas expandiram na velocidade muito maior do que a velocidade da luz. Então existe algo além dessa velocidade. Não, que a gente tá falando que seria a expansão do universo, não tava, quando a gente tava conversando? Sim. Então, e aí a gente tava conversando isso, aí o Luan comentou, não, então, mas talvez o buraco negro no centro não puxe tudo, porque ele é mais lento que a velocidade de expansão do universo. Assim, Se mas a o gente fato dele explodir, tipo, e jogar tudo pra todo lado, não quer dizer que ele tenha puxado todo o universo pra si, tá ligado? Ele puxou o suficiente pra deixar de ser um buraco dele. Pra deixar, tipo, de ter uma massa muito maior do que o seu corpo. Tá, mas aí a gente supõe que apesar dele ter explodido, ele volta a existir, porque a gente tá entendendo que em algum momento isso tinha, aí fez isso e pá, acabou. E é isso que estamos aqui. Então ele vai fazer o Kabum e continuar existindo? Pode ser que. Deixa eu pesquisar como que se cria um buraco negro. Ele Pra, pode se pra Acho que criar faz no sentido, complementar. porque, contato tipo, ele acaba um, de. porque ele deixa de ser um buraco negro, ele afasta tudo que tava perto dele, Então, um até chegar o buraco momento que ele vai se voltar a ser um buraco negro, uma singularidade pode ali, com uma ser. massa O muito buraco grande. negro ele pode se criar pela estrela. Aqui, ó. O Aí, buraco ó. negro se forma quando uma quantidade enorme de massa fica comprimida num espaço muito pequeno, criando uma gravidade tão intensa que nem a luz consegue escapar. O jeito mais comum disso acontecer é com estrelas gigantes, Isso. formado por colapso entre estrelas. Quando uma estrela muito massiva chega ao fim da vida, ela para de produzir energia suficiente para sustentar o próprio peso. E então ocorre um colapso gravitacional. Ela fica fazendo fusão nuclear, o combustível acaba, a gravidade vence a pressão interna, o núcleo colapsa violentamente, e se for grande o suficiente a massa dessa estrela, surge um buraco negro. Isso E- ocorre pela supernova. então, basicamente seria tipo, se no centro desse universo existiu. Vai ter uma estrela grande, e aí ela forma um buraco negro. Pode ser que sempre aconteça. Mas teria que ser uma baita de uma estrela, né? Ah, nem tanto, tem um monte de buraco negro por aí. Não, então, Quando. mas isso que eu tô te falando, porque a gente tá supondo que aquele que estaria no centro do universo é tipo assim, o chefão, é o buraco negro do tamanho do real, entendeu? É possível. Ou a gente tá supondo que qualquer buraco negro conseguiria fazer um Big Bang? Eles podem colidir. Ó, o colidir não, mas eles podem se unir, né? Tá, podem se unir. Aí. Então, mas e se não for exatamente no meio, tá ligado? Se for um pouco do lado e tal.
Não precisa ser. Não, mas é porque a gente tá falando que tava no meio, né? Por isso que eu tava comentando. Ah, sim, sim. Mas pode ser que ele não esteja necessariamente no meio. Pode ser que o meio seja exclusivamente o nosso universo atual. Pode ser que ele sempre ficava em um lugar diferente. Não! Não, mas amigo, pode continuar sendo no meio, só que sabe o que pode acontecer? É. Se o buraco negro do meio ele tá chupando tudo, em algum momento ele vai chupar outros buracos negros. Em algum momento ele vai se fundir com outros buracos negros e vai continuar, 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 continuar. Até que ele vai ganhando mais potência, mais força, mais sei lá o que, papapá. Então, talvez possa existir uma quantidade X de capacidade gravitacional, de massa, etc., que a gente fale que é o buraco negro que pode iniciar o Big Bang. Porque Eu aí acho. esse buraco negro que a gente está falando, ele vai ter a capacidade de conseguir pegar muita massa, muita coisa para ele, e depois só acabou. Cara, eu gostei dessa teoria. Eu gostei, eu gostei. Aí, ó, A gente- pronto, agora só falta algum de nós se formar em física, física quântica, e fazer uma tese de doutorado baseado nisso. A gente ganhou o Nobel da Sim. Física. Primeiro Nobel brasileiro. Nossa, aí, ó. Enfim, Tchau. gente, dormir, né? Vamos dormir, guys. Nós já Eu foi. não A gente, consigo parar o tempo para poder descansar, então. a gente consumiu muito da nossa energia. A gente tá quase virando buraco negro.